Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 1. Vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Nos diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Amém? Meus irmãos, nós vamos falar nesta noite sobre a meditação bíblica e o crescimento espiritual do cristão. Esses dias eu tenho parado para meditar, para pensar. Tenho conversado com alguns amigos e eles me perguntam assim, alguns pastores: como é que está a igreja? Estou tendo muita dificuldade. Estou cansado. Porque a gente prega tanto, fala tanto, mas não há mudança na vida das pessoas. Parece que elas entram na igreja, elas ouvem a palavra de Deus, mas não há mudança de vida. Elas continuam sendo as mesmas pessoas. Elas vêm para a igreja, se batizam, mas a vida segue. Prega-se sobre santificação e arrependimento, passa um ano e as pessoas retornam, mas não há mudança na vida delas. E muitos dizem: eu estou cansado. Parece que as pessoas se acostumaram com o pecado de tal forma que não faz mais diferença. As pessoas, elas não confessam mais os pecados porque parece que os pecados não têm incomodado. E a gente fica perguntando: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com as pessoas? E eu comecei a pensar: o problema não está na palavra. A palavra de Deus é uma preciosa semente. Ela transforma, ela edifica, ela muda a história das pessoas. Em toda a Bíblia nós encontramos que ela é tão poderosa, que ela nos traz uma vida nova. E diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. E eles diziam: rapaz, mas a gente fica procurando essa nova criatura. Aí eu comecei a meditar. Eu comecei a ver a cosmovisão das pessoas lá de trás. Na era pré-moderna, como eram as pessoas? E eu fui pesquisar. Elas criam na verdade absoluta de Deus. Fui pesquisar a vida de alguns pregadores. Como era a vida deles. Eles tinham uma sede de Deus. Tinham uma vida de oração. De meditação da palavra. E eles se alimentavam da palavra com tanto prazer, com tanto gosto, que eles não se afastavam da palavra. Como o salmista Davi disse, ela é mais doce do que o mel. Então dava prazer meditar na palavra de Deus. No modernismo, a coisa mudou um pouco. O antropocentrismo tomou conta da sociedade e não se acreditava mais no Deus absoluto. As coisas começaram a modificar um pouco. As pessoas ficaram divididas. Do pós-modernismo, o relativismo, tem nos atingido de uma forma tão profunda, que as pessoas leem a Bíblia
e cada um entende da sua maneira. Eu concordo assim, eu penso assim, e vive como pensa. Eu acho que é assim, e eu vou caminhar desse jeito. Mas está tudo errado. E eu lembrando do que Jesus disse, lá em Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 e 20. Ele disse, eu mesmo, eu vou remover o coração de pedra e vou colocar um coração de carne, para que as pessoas elas amem o meu estatuto, elas tenham prazer de guardar a minha palavra dentro do seu coração. Onde estão os amantes da palavra de Deus? Aquelas pessoas que têm o prazer de guardar a palavra de Deus. Então eu meditei aqui nessa palavra, Salmos, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Eu estava refletindo sobre isso. Irmãos, nós vivemos dias de correria, distração constante, superficialidade espiritual. Muitos cristãos se alimentam apenas de uma refeição por semana, do culto dominical. E se esquecem de que o crescimento saudável com o Senhor exige meditação constante na palavra de Deus. A meditação para os cristãos não é opcional, é essencial na vida do cristão. Vejamos o que alguns homens de Deus falaram sobre a importância da meditação na palavra de Deus. Porque eu fui pesquisando essas coisas. Então, Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele disse: a meditação é o canal pelo qual a verdade corre do cérebro para o coração. A palavra não pode ficar, ela precisa ir para o seu devido lugar. John Knox disse: a meditação nos ensina a aplicar a palavra a nós mesmos, orar com ela e viver por ela e a morrer nela. George Miller, com a sua experiência, falou: a primeira coisa que um filho de Deus precisa fazer manhã após manhã é obter alimento interior. Como se pode alcançar isso? Meditando nas Escrituras. E eu costumo dizer que a meditação é o restaurante da alma. A meditação é o restaurante da alma. Esse restaurante anda vazio. E nós precisamos, irmãos, fazer isso de imediato. É fácil você ler sobre esses homens de Deus, Spurgeon, John Knox, George Miller e outros. Vocês viram os acontecimentos maravilhosos, você fica vibrando. Mas por que acontecia isso? George Miller, na sua intimidade com Deus, que nós precisamos ter intimidade com Deus, que falta a intimidade com o seu Senhor, com o nosso Senhor. Quem tem intimidade com Deus anda com Ele e se torna prazeroso sentar ao lado dele. Quando você abre a Bíblia, você está com o Senhor e Ele fala com você através da palavra dele. E George Miller, ele sentiu no coração, ele tinha uns orfanatos, e ele dizia: eu não vou pedir nada a ninguém, mas eu vou pedir ao Senhor. Lendo a história dele, inúmeras vezes, ele teve mais de 10.000 crianças no seu orfanato, ele não tinha nada. Mas ele orava a palavra, porque Deus vela pela palavra para cumprir. Ele dizia: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o pai dos órfãos. Eu estou pedindo alimento para os seus filhos. Não tinha nada nos celeiros. Já chegando o horário dessas crianças se alimentarem,
mas de imediato chegava a alimentação para todas as crianças. Porque ele tinha intimidade com o Senhor, ele pedia alimento. Nunca faltou alimento. Durante muitos anos ele nunca pediu nada a ninguém, mas ele tinha intimidade com Deus, ele conversava com o Senhor. Ele amava o Senhor. Ele amava as almas. E está faltando nas nossas vidas essa sede, essa vontade, esse deleite na verdade. Irmãos, nós vamos falar com os irmãos hoje sobre a medítica e o crescimento espiritual do cristão. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, a meditação bíblica ela é fundamentada na palavra de Deus, não nos nossos sentimentos. E o salmista diz aqui: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. A Bíblia mostra que o homem bem-aventurado, e bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor. Você precisa ter prazer, ter deleite, ter contentamento, não ter pressa. Você não tem que sair da presença de Deus tão rápido como nós saímos. A nossa geração é uma geração que não passa tempo com o Senhor. Ela não tem tempo. Meditar na palavra significa ruminar, ponderar, considerar profundamente o que Deus diz. E numa leitura rápida, e você sai, você não consegue essas coisas. Você não tem capacidade de compreender isso. E um detalhe muito interessante, irmãos. Jesus orou em João capítulo 17, versículo 17. Jesus fez uma oração e ele disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sem meditação na palavra, não há santificação verdadeira. Jesus fez essa oração por quem? Ele estava intercedendo diante de Deus. Ele estava orando por quem? Ele estava orando por seus escolhidos. Ele estava indo para junto do Pai. E ele fez essa oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, eu tenho aprendido que nós precisamos aprender a orar a palavra, porque Deus vela pela palavra para cumprir. O Espírito Santo tem compromisso com a palavra revelada. Ele não tem compromisso com a minha palavra, mas ele tem compromisso com a palavra revelada. Então, quando eu estou lendo esse texto, orando a palavra, eu cito o meu nome, porque eu digo, e você deve citar o seu, se você está em Cristo. Naquele momento, Jesus estava fazendo aquela oração por mim. Você pode dizer o seu nome, por você. Ele disse ao Pai: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Ele está dizendo: santifica Josué na palavra. A tua palavra é a verdade. Está dizendo diante do Pai. Nós temos um intercessor. Ele orou por mim. Quantas vezes você pede intercessão por pessoas, mas o Senhor orou por você? Então nós precisamos buscar essa palavra, porque a palavra dele é a verdade. Irmãos, quando você estiver buscando a palavra, você precisa pedir a Deus: Deus, me dá contentamento na palavra. Irmãos, eu já li a palavra de Deus marcando um X. Vou terminar a Bíblia em tanto tempo, de fazer a leitura rapidinho. Li uns capítulos, está faltando tanto, marcando os quadrinhos. Até que o Senhor me chamou a atenção que a Bíblia não é simplesmente um livro de leitura, é o restaurante de Deus. Não podemos ler dessa forma.
Quando você estiver lendo a palavra, ore. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Quando Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. O que Jesus diz, assim, eu cearei com ele e ele comigo. Então Jesus serve você. Não é a sua interpretação, não é o seu entendimento. Mas você pode dizer isso para o Senhor. Senhor, eu estou orando a tua palavra, meu coração está aberto. Então eu quero que o Senhor me alimente. Senhor, me ensine, porque eu não sei. Me ensina a tua palavra. Porque eu quero ser restaurado. E eu vou meditar na tua palavra. E você está à disposição do Senhor. Não tenha pressa de sair. Você lê um versículo rapidinho e você sai. Não resolve. Quem lê a palavra dessa forma é igual a você comer e não mastigar. Você precisa degustar. E eu ficava pensando, meu Deus, por que é que esses homens passavam tanto tempo na tua presença? Eles degustavam. Eles recebiam prazer de estar na presença de Deus. Eles não trocavam nada. Não trocava Deus por outra coisa. Então um homem que disse, me dá escorça, senão eu morro. Aquele homem jejuava. Tinha prazer no jejum. Ele sentia a presença de Deus. E ele não queria sair. E não era um jejum rápido. Ele estava em comunhão com Deus. Irmãos, quando você aprende a prática do jejum, é uma bênção. Primeiro dia você sente umas emoções. Mas você vai fazendo. Depois a coisa se torna tão boa, tão prazerosa, que você vai dando continuidade. Quanto mais tempo você passa, mas você sente muitas coisas que você pensava, que você tinha convicção, elas vão se desfazendo. Porque quando nós estamos buscando a Deus, as nossas certezas, elas são desfeitas. E Deus passa a nos apontar o caminho e a nos ensinar. Eu já desisti de muita coisa que eu queria muito. Mas no momento de jejum eu percebi se eu estou completamente errado. Estou completamente errado. Porque quanto mais você se aproxima da palavra, você busca o Senhor, Ele vai tratando com o seu coração, vai apontando o caminho, vai se tornando muito gostoso, prazeroso. É bom. Quando eu passo uma noite fazendo alguma outra coisa, até tarde, ou à madrugada, fazendo qualquer outra coisa, ou estudando, ou viajando, me acordo doente, arrasado, perdi a noite. No outro dia eu estou com sono. Mas quando eu passo a noite meditando, às vezes eu me acordo em alguns horários, o Senhor me acorda e eu vou meditar. Meus irmãos, como é bom você se acorda cedo e você se acorda renovado, porque o Senhor sustenta você. Então o jejum sustenta. Você passa a ter gosto pela presença de Deus, porque se você não tem deleite, você não faz isso. Você precisa dizer para Deus, me anime, me dá contentamento, me dá prazer na leitura da tua palavra. O Senhor disse que a tua palavra é mais doce do que o mel. Dá que eu possa sentir, ó Deus, essa doçura, que eu possa permanecer na sua presença. Você pode orar assim. E é uma bênção quando a gente faz isso. Então é muito bom você jejuar. Irmãos, por que temos tantas dificuldades de meditar em nossos dias? Eu converso com muita gente. Ele diz, pastor, é muito rápido, a coisa está correndo muito, a gente não tem tempo. A meditação bíblica exige silêncio interior. Lembra de Davi? Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas diante de mim. Você precisa parar. E nos nossos dias, pensar e parar é um grande desafio. Nós precisamos de tempo intencional. Um outro detalhe muito importante. Precisamos de desapego das distrações. Disposição para um confronto pessoal com a verdade de Deus. Quando você estiver meditando, não fique pensando nos outros. Olha, essa palavra é para fulano, comece por você. Porque tem muita coisa errada em nossa vida, primeiro, que precisa ser consertada. Você tira primeiro o argueiro do teu olho. Tem muita coisa errada na sua vida e na minha vida. Eu preciso me humilhar diante de Deus e pedir que Ele me mostre aquilo que é entulho
aquilo que é lixo, que eu preciso tirar do meu coração, para que a palavra venha frutificar. Uma das coisas que mexeu muito com o meu coração, eu estava em Capela, aliás, eu estava em Aracaju, eu estava aqui. Eu ainda não tinha me mudado para Capela. E uma noite, eu tive um sonho. E nesse sonho eu ouvi uma voz falando comigo, dizendo: você está distraído. Daniel estava assim assentado, é o meu filho mais velho, e desse sonho eu ouvia saindo da terra uma lama preta e vinha se aproximando dele, e ele estava com o celular. Aí eu corri, algo muito estranho, e eu puxei Daniel, e a voz disse: Daniel está distraído. Eu olhei para Iraci, e a voz disse: Iraci está distraída. Aí eu perguntei: e Davi? A voz disse: Davi está em Capela. Eu digo: então é coisa de agora. O Senhor está dizendo que eu estou distraído. E a voz continuou dizendo: você não viu a lua. Os sinais estão no céu. E você não está percebendo. Você está distraído. Irmão, nós estamos distraídos. Está acontecendo muita coisa. Os sinais estão nítidos. Jesus está preparando a sua igreja, a sua noiva. E o povo está correndo de um lado para outro. No outro dia, um amigo em Capela, Roger e Deniane, eles devem estar assistindo. Roger disse, e Deniane: pastor, o senhor viu a lua? Eu disse: não, eu não vi a lua. Eu tenho uma irmã que está morando no Rio, ela me ligou: meu filho, você viu a lua? Você viu como a lua estava? Eu disse: não vi a lua. Eu disse: Senhor, eu preciso meditar mais na tua palavra, eu vou buscar mais o Senhor. Nós temos responsabilidade em proclamar a palavra de Deus e avisar para vocês que tem muitas coisas importantes que nós não estamos vendo por conta das distrações, dos afazeres, das preocupações. Temos tempo para tanta coisa. Aí eu fui para a capela, um dia de quarta-feira. Eu disse: vou meditar na palavra de Deus. E sempre falando na igreja: irmão, se afaste das redes sociais, temos que focar, tenha tempo, separe as coisas e tal. Aí eu disse: hoje eu vou focar. E o Senhor me incomodou, que eu precisava orar, jejuar e também meditar na palavra. Dia de quarta-feira, à noite tinha culto. Eu fui orar. Nesse dia, eu estava fazendo as negociações e eu precisava de uma resposta de uma loja que eu ia vender uns produtos para ela. E o Senhor falou comigo que eu tinha que me afastar do celular. E eu estava precisando fechar esse negócio. Ele mandou me afastar. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Como cristão, nós precisamos ouvir a voz de Deus e saber que é a voz dele. E eu sabia que ele estava falando comigo. Eu deixei o telefone afastado e saí para orar. Aí vi aquele barulhinho. Eu liguei a menina. E o Senhor me disse: você está meditando. Irmãos, eu passei a tarde toda dizendo: Jesus, trabalhe na minha mente e no meu coração. E comecei a orar. Comecei a meditar nos textos bíblicos. Orar, ler e meditar. Isso logo, acho que 1h30 para 2 horas. Quando foi umas 5h30, eu levantei. Eu disse: agora eu vou ver se tem resposta no celular. Quando eu cheguei na porta, o Senhor falou comigo: volte para a meditação. E eu voltei. Eu creio que o Senhor permitiu que isso acontecesse. Irmãos, não é fácil você se afastar de um celular nos nossos dias, das redes sociais. Sim, pastor, estou saindo, né? Mas pense numa coisa que atrapalha. Você está no culto, você está orando, quando ouve aquele barulhinho, você desconecta da oração, ou
estamos em grupo de oração, tocou, os irmãos colocam a mão na mão do outro ali, um momentinho só. Ele não pode fazer isso. Você precisa ter o seu tempo de comunhão com Deus. Encontre tempo. O dia tem 24 horas. O entretenimento está roubando o tempo das pessoas. E elas estão morrendo espiritualmente. Porque elas não estão indo para o restaurante de Deus. Vai para outros restaurantes. Mas a meditação é o restaurante do cristão. Meus irmãos, eu posso contar para vocês que é bom. Muitas aflições já saíram do meu coração no momento de meditação. Porque você entende que você tem um Deus que cuida de você. Aconteça o que acontecer, você tem um Deus. Ele é Senhor. Você tem um Deus que, como Davi tinha, que quando você está diante das lutas, ele põe a mão. Davi dizia assim: eu lute com os meus inimigos que são mais fortes do que eu. E o Deus de Davi é o nosso Deus. Então é bom você conhecê-lo. Muita gente não conhece a Deus. Você precisa conhecer. Os discípulos, embora andassem muito tempo com ele, mas sempre se assustavam com os acontecimentos, porque não conheciam. Ele precisa dizer a Deus: Senhor, me dá essa graça, eu preciso conhecer o Senhor. E Deus quer se revelar a você e a mim. Mas você precisa sentar à mesa com Ele. Você precisa ir para o restaurante dele. Escolha um momento. E diga: Deus, me dê prazer em degustar a Tua palavra, que é mais doce do que o mel e o destilado suaves. É bom, irmãos. Tem vezes que, às vezes eu chego em casa, eu leio alguns textos da palavra de Deus e eu saio. Aí fico no meu canto a ler. No momento de meditação, Deus vai falando. Deus vai trazendo entendimentos de texto que você, meu Deus, eu nem sabia disso. Meu Deus, eu não lembrava disso. E Deus vai falando com você. Salmo 32. Uma vez eu estava meditando no Salmo 32. Eu disse: eu vou meditar no Salmo 32. Passei uma boa parte da noite dizendo: Deus, fale comigo. Fale comigo no Salmo 32. E o Senhor começou a me fazer algumas perguntas. E eu comecei a chorar. Eu comecei a lembrar. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Eu disse: Senhor, coberto de quê? Ele disse: do meu sangue. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. E o Senhor começou a falar comigo: aquelas pessoas a quem eu não atribuo iniquidade, são as pessoas que foram espiadas na cruz do Calvário. Eu não vou atribuir iniquidades para elas. Aí o Senhor leva você para outros textos, e você começa a glorificar Deus. E no final desse texto, ele diz: alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos, que sois retos de coração. Senhor, quem são os retos de coração? São aqueles que foram expiados. Foram aqueles que eu paguei a dívida na cruz do Calvário. E você começa a glorificar Deus. Você começa a louvar Deus. E sai do mais profundo do seu ser uma adoração. E você começa a engrandecer o nome do Senhor. Porque apesar de tudo, apesar de você não ter nada para oferecer, tem um Deus que olhou para você e você não sabe porquê, olhou para mim e disse: sua dívida está paga. E Deus traz ao nosso coração um desejo. E você diz: Senhor, coloca no meu coração um desejo para amar as pessoas. Tem muita gente morrendo por aí, talvez até na sua casa, talvez você. E Deus procurando os cefeiros, os trabalhadores da seara. Eu não sei se eu falei de manhã. Acho que eu não falei. Mas eu estava em casa e falei, mas alguns não estiveram aqui pela manhã. Eu estava meditando um pouquinho, lendo.
e apareceu uma senhora, e eu vi aquela senhora olhando para mim pela grade com um olhar comprido, assim, olhando com aquele olhar. Eu olhei assim, disse, boa tarde, senhora. Ela disse, boa tarde. Eu me aproximei, e ela começou a conversar. Ela começou a abrir o coração, e eu via naquela mulher uma sede, um desejo, mas completamente aprisionada. Aí eu chamei Iraci, eu disse, minha filha, vamos orar por essa senhora. E eu disse, a senhora permite que eu ore para a senhora? A gente não tem o que dar, mas a gente tem a oração, a gente tem um Deus, temos tudo. Se eu vou orar com a senhora, posso orar? Ela disse, pode. Ela entrou, meio metro, a gente encostou o portão. Quando nós começamos a orar por aquela senhora, aí uma grande manifestação, uma manifestação demoníaca na porta de casa. Aquela mulher estava aprisionada. E ela começou a gritar, por favor, o inimigo nela dizendo, aqui não, eu não posso, aqui não, eu não posso, aqui eu não posso. Estava com ele assim, nós repreendemos e ficamos ali, e aquela mulher saiu depois, eu fiquei, disse, meu Deus, quantas pessoas aprisionadas tem por aí? Mas a gente precisa ter comunhão com o Senhor e meditar na palavra. Deus está procurando pessoas como vocês para trabalhar na seara dele. Irmãos, é importante isso. As pessoas, elas estão presas, elas estão morrendo, e a gente só vê a casca, mas você não sabe quem tem conduzido essas pessoas. Outro dia eu estava em casa, cheguei em casa muito cansado, eu disse assim, Deus, por favor, olha que oração, não permita que ninguém me ligue hoje à noite, que eu estou muito cansado, Irmãos, era um cansaço físico, mental. Eu sentava, disse, não quero nem levantar. Eu não estou nem querendo mastigar, eu estava tão cansado, nunca vi um cansaço daquele. Aí eu disse, vem tomar café. Eu fui com dificuldade, eu digo, não estou bem. Coloquei o celular, ainda levei o celular, que eu não queria ser incomodado. Quando comecei a tomar café, acendeu lá o númerozinho, eu olhei, aí pensei, e fica aquela coisa na cabeça, e se for emergência? E se for emergência? E se for emergência? Aí eu, deixa eu atender. Quando eu atendi, foi um rapaz dizendo, pastor, eu não tenho intimidade com o senhor, mas eu peguei o seu número, porque eu preciso falar com o senhor. Aí eu disse, sim, ele disse é que eu vou me suicidar. E eu quero que o senhor seja a última pessoa a ouvir a minha história. Eu já estou com as cordas. Comprei uma corda nova para não quebrar. Estou indo para o fundo da minha casa, tem um pé de mangueira. E eu percebi ele muito engasgado. Na hora que ele falou isso comigo, eu lembrei de quando minha mãe, quando a gente era pequeno no interior, minha mãe comprava 2 sementezinhas de noz moscada, acho que era esse o nome, nem me lembro, pichilim e noz moscada. Ela dizia, se tiver alguma coisa ruim dentro de você, se você se sentir mal, você pega as 2 sementezinhas, você faz um chá e você toma. Se você não melhorar, você tem que provocar o vômito, porque você só melhora depois que vomitar. Quando ele estava falando isso comigo, o Espírito Santo me lembrou que no mundo espiritual tem coisas que você só pode ser curado, liberto, quando você colocar para fora. Por isso que a gente confessa os pecados. Eu disse, alguma coisa aconteceu com esse jovem. Eu perguntei para ele, por que é que você vai suicidar? O que foi que aconteceu com você? Me conta a sua história. Eu estou à disposição para ouvir você. Você é uma pessoa muito importante, especial. E a minha mente orando. E Deus sabe por que você ligou. O que foi que aconteceu com você? Por favor, fique à vontade. E orando para a ligação não cair. Aí ele disse, pastor, eu vou contar. Há 10 anos atrás, ele tinha feito um pacto. Complicado. E nesse pacto, ele fez algumas promessas. O inimigo disse que ele libertaria ele daquela situação, mas ele precisaria fazer algumas coisas indevidas. Eu não quero citar as coisas aqui. E ele fez. E por conta disso,
ele ficou aprisionado durante 10 anos. Ele não estava aguentando porque ele não tinha mais o controle da vida dele. Ele ouvia vozes. Ele tinha vontade de casar, mas uma menina se aproximava dele, ele já estava com 34 anos e ficavam cobrando: cadê a mulher? Essa coisa toda do povo que Deus faz. Ele disse: essas coisas aconteceram na minha vida, estou arrependido. Ele começou a chorar. Disse: me conte todos os detalhes do que aconteceu. E eu fiquei ouvindo a voz. E ele começou a contar a história dele. Eu ouvindo, orando e ouvindo o testemunho dele. Depois que ele falou, eu disse: tem mais alguma coisa que você precisa me contar? Ele disse: tenho. Eu tenho um grande amigo, muito amigo, aqui. Ele é casado, mas ele não confia em ninguém. Ele só confia em mim. E para sair com a esposa dele, para levar em algum lugar de moto, só quem leva sou eu. Ele não confia em ninguém, que ele é muito ciumento. E ele estava atraindo esse amigo. E eu vi todo o histórico dele. Mas eu percebi pela voz, pela maneira como ele estava falando, que ele estava completamente arrependido. Você percebe? Eu senti contrição na conversa dele. Então, depois que abriu o coração, aí eu orei o Salmo 51. E eu disse para Deus: Senhor, eu estou ouvindo a confissão desse rapaz, eu citei o nome dele. E o Senhor diz na tua palavra que um coração contrito o Senhor não rejeita. E nesse momento eu quero pedir ao Senhor, porque o Senhor veio para desfazer as obras do maligno, que o Senhor desfaça tudo isso que aconteceu naquele dia, e detalhando a história. O Senhor liberta essa pessoa, ela está escrava, e somente o Senhor pode libertar. Eu te suplico, por amor do teu nome, que o Senhor liberte esse rapaz. Ele precisa do Senhor. Eu estou orando a tua palavra porque o Senhor disse que um coração contrito o Senhor não rejeita. E eu sinto contrição na oração dele, na confissão dele. Naquele momento, o rapaz disse: pastor, senhor, eu sinto uma coisa, sai de dentro de mim, saiu pela minha boca, uma coisa muito forte, eu não sei explicar. E depois que saiu, eu senti uma leveza. E eu estou sentindo uma alegria no meu coração. Eu não quero mais tirar minha vida. Ele começou a falar. Ele disse: louvado seja Deus. O Senhor libertou essa pessoa. E ele está lá. E ele está bem. Irmão, nós precisamos aprender a orar a Bíblia. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nas dificuldades, o Senhor traz à nossa memória a palavra dele. E nós precisamos orar a palavra. Eu falei pela manhã que quando Davi foi se encontrar com Golias, ele disse assim: você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Então o nome de Jesus é para a igreja militante, que se tornará a igreja triunfante. Você pode usar o nome com autoridade, se você estiver nele. Eu estava dizendo para um amigo um dia desse, ele estava passando por algumas complicações. Eu disse: vou fundar a minha oração no Salmo 91. Por quê? O que é que diz o Salmo 91? É para todo mundo? Não. Tem um endereço lá em cima. Veja o endereço. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo diz ao Senhor. É o endereço. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, você está em Deus, Deus está em você, você está numa luta, então você pode dizer ao Senhor. Você pode dar continuidade na leitura, porque Deus está com você e você pode usar o nome dele. O poder não está no seu nome, mas está no nome de Jesus. A gente aprende muito dessas coisas na meditação. Tem muita gente morrendo, só precisa ouvir uma palavra, um comando da parte do Senhor, para que elas sejam libertas. E essa autoridade o Senhor deixou para a igreja militante, que se tornará triunfante. Por isso nós temos que suplicar a Deus que trate com a nossa vida. Irmãos, eu acho muito estranho quando um crente diz ser crente, mas o pecado não incomoda mais.
Porque quando o Espírito Santo está dentro da gente, o que é que acontece? Ele nos incomoda com tudo que incomoda a Deus. Você não quer falar mal das pessoas, o seu linguajar é diferente. São características de quem está em Deus. Quem está em Deus, o Espírito Santo leva para beber água. Ele tem um compromisso de preparar a noiva para o cordeiro. E eu acho estranho que tem tanta gente falando em Deus, você não vê a vida nela. É impossível você esconder uma luz que está acima do alqueire e não embaixo. A Bíblia diz que nós temos que ser sal e luz, temos que brilhar. Então, se Jesus quer salvar, Ele vai usar a igreja, o povo dele. Porque estamos tão acomodados, às vezes a gente diz, não, fulano não quis, então não vou mais. Mas nós precisamos de ter uma vida santificada. Precisamos do testemunho, ter vida nova. Porque as pessoas não acreditam mais. É muita conversa vazia, é muita folha. Muita gente falando de Deus de a boca para fora, mas o coração está distante. O mundo quer ver Deus na sua vida, ele tem sede, mas ele quer ver o brilho em você. E quando ele vê esse brilho, ele se entrega. Eu ficava pensando, meu Deus, tantas cruzadas, tantas pessoas corriam e se entregavam a Jesus, porque o povo não está vindo mais fazer isso. Mais uma vez, ouvindo o testemunho de uma pregação de Charles Spurgeon, ele disse que no altar dele tinha uma sala embaixo do púlpito, e ele estava pregando para as pessoas, mas lá embaixo tinha homens de oração, em jejum, clamando para que houvesse conversões. E na hora que ele ia fazer o apelo, ele batia lá, o povo ouvia o barulho, intensificava as orações, e muitas pessoas se rendiam ao Senhor, porque eram tocadas pelo poder de Deus. Mas quem estava pregando também tinha o testemunho. Um outro testemunho que eu vi muito interessante, é que chegou uma senhora dizendo, o meu filho se desviou, está muito distante, e eu quero pedir ao Senhor que faça uma oração, porque eu quero que meu filho volte para os caminhos do Senhor. E ele disse, onde está o seu filho? Meu filho estava em outro país. E eles fizeram uma oração, ele fez uma oração e disse, Senhor, toca no coração daquele jovem, traz ele de volta para casa. No outro dia, a mãe recebeu a informação de que aquele jovem estava na igreja, completamente arrependido, incomodado por tudo aquilo que ele fez. E a mãe perguntou, quando foi que aconteceu isso? Ontem, tal hora. Foi na hora que eles estavam orando. Aí eu lembrei do centurião, quando ele disse que o Jesus ia mandar uma palavra para o servo dele. Quando ele chega em casa no outro dia, que horas foi que essa palavra chegou? A palavra, quando chegou, foi quando Jesus estava orando. Jesus não é limitado. Irmão, se Deus, eu tenho sede, eu quero isso. Então ele disse, se você quer isso, me busque. Abra mão de algumas coisas, medite, leia. Buscar Deus não é ler um texto, como eu falei, e sair correndo. Nós precisamos ter vida com Deus, ter vontade. Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da vida da igreja. Então, a meditação bíblica e o crescimento espiritual do cristão, nós crescemos quando nós estamos meditando. Meus irmãos, eu tenho sede. Sentei com um colega um dia desse. Não sei se alguns aqui lembram da Tarde da Esperança. Quem lembra da Tarde da Esperança? Tarde da Esperança. Alguns lembram. Encontrei uma amiga a semana passada e disse, Josuel, disse, oi. Rapaz, lembra da Tarde da Esperança? Eu digo, lembro. Você acredita que uma senhora chegou para mim e disse, meu filho precisa de socorro. Meu filho está envolvido com drogas, está levando uma situação muito complicada. Eu não sei mais o que fazer. Está andando com pessoas que têm tirado o meu sono. Ele disse, a única coisa que eu posso fazer para a senhora é levar o filho da senhora na igreja, na Tarde da Esperança. É a única coisa que eu posso fazer para a senhora. Irmãos, eles passaram por ali. Ele trazendo o jovem. Estava começando o louvor. Quando o menino entrou naquela porta, que chegou na porta,
estava começando o louvor. Houve uma manifestação na vida do menino. Na época estava Ildefonso, ele foi Ildefonso e outros, correram, cercaram o menino ali. Já colocaram as mãos, expulsaram o demônio da vida do menino. Aquele menino foi levado lá para o fundo. Irmãos da igreja disseram: nós vamos acompanhar você, vamos discipular vocês, vamos na sua casa, mudar toda a assistência. Esse jovem foi acompanhado e até hoje é um grande homem e está liberto pelo poder de Deus. Eu fico pensando, por que acabou isso? Eu lembro que naquela época o Ministério do Louvor, eles jejuavam, oravam, ficavam concentrados. Gente, no momento bom, chegavam cedo, era um compromisso. Eu lembro de ver adolescentes e jovens que saíam para buscar a Deus, meditavam na palavra, eram fortalecidos. E a gente via muita coisa acontecendo no meio da igreja. Eu presenciei muitas curas no meio da igreja e pessoas sendo libertas. Eu digo, meu Deus, eu estou com saudade desse tempo. Por que é que não está acontecendo mais? Nós precisamos voltar às Escrituras. Meditar, orar, buscar o poder de Deus, buscar a santificação, se afastar do pecado, para que possamos ser usados pelo Senhor. O Senhor quer usar, mas Ele não usa qualquer vaso. Ele quebra o vaso, Ele lava, Ele faz um novo vaso, Ele faz um novo homem, uma nova mulher, para não trazer escândalo para a palavra dEle. Por isso que Ele disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém, orem, só saiam quando vocês forem revestidos de poder. Quando o Espírito Santo desce ali, foi o que aconteceu? Os homens saíram cheios do poder de Deus e foram proclamar a palavra de Deus, porque quem faz a obra é Ele. Mas Ele precisa de homens comprometidos, mulheres comprometidas, rendidas, mortas para o mundo, mas vivas para Deus. Mas precisamos pedir ao Senhor que Ele faça de novo. Mas na meditação e na oração você encontra esse deleite. Faça isso. É muito bom ser usado por Deus. É muito bom você ministrar e você ver uma pessoa sair liberta e glorificando o nome de Deus. Gente, é uma bênção de Deus. Você ser instrumento. O poder não é seu, o poder é de Deus. Nós não podemos, nos alegramos em ver essas coisas acontecendo, mas temos convicção de que a glória é dele. Não devemos jamais pensar em outra coisa. Mas nós precisamos rever a nossa caminhada, tirar essa vida de celeridade, sair do barulho, sair das distrações, né? Porque na verdade tem nos atrapalhado muito. O excesso de informação e distração digital é um problema. Como eu falei para vocês, os celulares. E muitos dizem que não tem tempo. Irmãos, tempo a gente encontra. Outros dizem: pastor, estou tão cansado, cansaço físico e emocional. E eles não têm tempo. Tem tempo para tudo. Chegam cansados, não têm compromisso com Deus. Eu fico pensando esses dias lá em Capela, eu nunca vi tanta disposição. Vocês acreditam que até aleijado vai? Gente de cadeira de roda. Às vezes não consegue fazer, mas fica lá, né? E você vê um brilho nos olhos daquele povo. Alugam casas caríssimas. E você fica, estão ouvindo o quê? Passam 3 dias. 4 dias. Irmãos, a verdadeira alegria não está lá. A verdadeira alegria está com você. E o povo quer ver essa alegria. Deus quer glorificar o nome dele, mas o problema não está na palavra. Está em nós. Quando você estiver orando, você diga: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Busque a Deus com todo o seu coração. Deus fala muitas coisas. Tem coisas que Ele fala na intimidade para você.
Tem coisas que Ele fala na nossa intimidade que a gente não pode falar. Mas é tão bom saber que Deus está guardando a gente. A gente precisa buscar essa comunhão com Ele. Precisamos buscar o Senhor. Meus irmãos, a meditação nutre o coração e produz o fruto no tempo certo. Ela enche o nosso coração. Traz firmeza espiritual, que significa raízes profundas. Nutrição constante são os ribeiros de água. Você pode dizer para Deus assim: Senhor, eu quero beber das tuas águas. Você bebe água. Uma mulher lá na beira do poço, ela bebeu. Jesus pode dar água para você hoje. Deus não está limitado ao tempo. Ele pode alimentar você hoje. Em todo o tempo Ele pode trabalhar da mesma forma. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele está em todas as gerações. Quando o médico me disse que eu não ia poder mais andar, eu estava perdendo os movimentos das pernas, eu fui para alguns médicos, eles me disseram que não tem jeito, você tem que voltar para casa. Eu tinha 16, ia completar 17 anos. Eu estava trabalhando e o patrão disse: você precisa voltar para sua casa porque você não pode ficar aqui. Você tem que ir para casa porque você não pode ficar do jeito que você está. Irmãos, eu não conseguia, eu ficava em pé, me segurando. Às vezes eu levantava um pouquinho, mas perdia o movimento e eu caía. Não estava sentindo as pernas. Eu lembro que eu fui para casa, eu morava na Rua de Buquim, numa vila, e trabalhava em Pedro Evangelista. Eu cheguei em casa umas 3 horas. E eu comecei a chorar. Porque eu estava dizendo para Deus que eu não queria ficar sem caminhar. Eu queria ter uma família. Meu Deus, eu tenho um sonho de ter uma família, eu não quero ficar assim. E eu comecei a conversar com Deus das 3 da tarde até as 19 horas. E durante o meio daquela conversa, me veio na mente a história daquela moça do fluxo de sangue. Ela tocou nas orlas de Jesus. Eu disse: Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de eternamente. O Senhor estava lá em forma corpórea. Mas eu sei que o Senhor permeia por todas as gerações. Eu sei que o Senhor está aqui. Como eu não estou vendo o Senhor, eu vou levantar as minhas mãos e eu vou orar, para que o Senhor passe por aqui e as minhas mãos toquem nas orlas das tuas vestes. Porque eu necessito, Senhor. Porque os médicos disseram que nada podiam fazer, mas nada é impossível para o Senhor. Eu chorei, me derramei diante do Senhor durante toda a tarde, clamando e glorificando o nome do Senhor. Umas 7 horas, eu adormeci. Me acordei no outro dia. Quando eu acordei, fiz um movimento com os pés. Sonho. Acho que está bom. Levantei, dei uma volta. Estava caminhando. Aí eu disse: eu vou trocar de roupa e vou para a loja. Troquei de roupa e saí andando pela rua Itabaianinha. Cheguei na rua São Cristóvão, 184, que era a Gráfica Universal. Entrei. Aí o senhor Pedro me disse, que era o dono: o senhor está fazendo aqui o quê? Eu disse: não, é porque eu não senti nada, eu estou bem, tal. Bem, você é quem sabe. Se quiser você fica aí, trabalhe. Se sentir alguma coisa, me avise, que eu mando você para casa. Trabalhei o dia todo. Trabalhei o ano todo. E eu andava muito na rua e não senti mais nada. Mas como Deus faz ele a testa, há uns 5 anos atrás, eu vim aqui na igreja pegar uns relatórios que eu ia para a reunião do presbitério. Quando cheguei na porta, eu me senti mal. Simone lembra. Aí eu liguei: Simone, não vou poder entrar. Falei com o Jane também, vou para casa porque eu não estou bem. Não estou bem. Aí saí para casa, pedindo a Deus que me sustentasse. Cheguei em casa, tomei medicação e fui dormir. Aí uma pessoa me ligou dizendo: olha, eu senti no meu coração
de entrar em contato com o médico, marcar uma consulta para você e pagar a sua consulta, e você vai para o médico amanhã. No outro dia eu fui para o médico. Fiz todos os exames, 28, nunca tinha feito tanto exame, 28 tipos de exames. Tirou uma radiografia das minhas costas. Quando eu fui pegar o resultado, o médico me disse: você está bem? Estou. Ele disse: vem aqui. Você anda normal? Eu disse: ando. Não sente nada? Eu disse: por quê? Ele olhou assim minha radiografia, colocou numa pranchetazinha, tinha uma lâmpada atrás, assim, tal, não sei o que é aquilo ali, mas ele está vendo isso aqui na sua coluna? Eu disse: estou. Eu não sei explicar isso, porque você está andando. Mas a sua coluna aqui está como se estivesse quebrada. Eu não sei como é que você consegue andar. Mas eu não entendo, porque aqui do lado tem alguma coisa, que eu não sei explicar o que é isso. É como se tivesse um enxerto, alguma coisa, enxertando a sua coluna. Mas ela está como se estivesse quebrada. Isso não tem explicação para a medicina. Alguma coisa aconteceu. Houve algum acidente com você? Eu disse: houve. Aí eu contei a história. Aí comecei a chorar. Coisa feia, um homem chorando na cadeira do médico. E eu chorando feio. Eu vim aprender a chorar bonito agora. Eu pedi a Deus para me ajudar a chorar bonito. Eu chorava muito feio. Era um escândalo. Eu disse: Deus, por favor, é muito bom chorar, mas muda o meu choro, para eu não estar fazendo escândalo. Aí eu chorei, mas lembrei do que aconteceu e comecei a glorificar o nome de Deus. Porque o Deus de ontem é o Deus de hoje. Eu aprendi a orar a Deus assim. O Deus que operou no passado, Ele pode operar hoje. O Deus que libertou lá, pode libertar aqui. Porque Deus é poderoso. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Isso eu prego e falo, porque eu experimentei isso. E outras coisas mais. Então, irmão, nós precisamos... Isso é um contentamento. Eu não posso me afastar de um Deus como esse, nem deixar de glorificar e adorá-lo. Não é? Então, a meditação, ela tem um propósito também de formar o nosso caráter cristão. Ela molda os nossos afetos. E meditar nos ajuda a internalizar a verdade nos momentos de provações e no momento das nossas decisões. A meditação também, meus amados irmãos, é um caminho de prosperidade espiritual. Josué 1, versículo 8. O Senhor disse assim para Josué, e está dizendo para vocês: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Essa prosperidade, ela não é material, mas ela é espiritual. Viver segundo os padrões de Deus em comunhão com Ele. Então não se afaste. Por isso que a gente tem que estar meditando. É bom, gente, ler, meditar na palavra de Deus, pedir o direcionamento dele e saber o que você tem que fazer. O cristão maduro é aquele que se alimenta da palavra de Deus no secreto, mas também valoriza o culto e a vida em comunidade. A meditação fortalece a nossa alma individualmente, mas não substitui a comunhão dos santos e os meios de graça, palavra, santa ceia e oração. Nós somos movidos, irmãos, pelo desejo de viver em comunhão, de estar na igreja. Você leva o seu dom para abençoar alguém. É bênção de Deus. Nós somos um corpo, no corpo de Cristo, e precisamos estar juntos, sendo servos, servindo a Deus, porque tem coisas que Deus fala para você e não fala para mim, porque você precisa de mim e eu preciso de você. Ele distribui os dons para que nos ajudemos uns aos outros. Ninguém é melhor do que ninguém, precisamos caminhar juntos, cuidando uns dos outros, no amor e no temor do Senhor. Por isso, concluindo, quero dizer para vocês que meditar é muito mais que ler. É se deleitar, refletir e ruminar. Um cristão que não medita será fraco, ansioso,
e vulnerável. Irmãos, eu tive muitos problemas de ansiedade. Muitos. Mas orando a Deus, o Senhor tirou muita coisa do meu coração em relação à ansiedade. Porque Ele traz a convicção de que Ele está perto de você, está cuidando de você, você descansa. E que a vida pertence a Ele. Um cristão que medita profundamente será como árvore plantada, crescendo no Senhor, frutificando no tempo certo, resistindo às secas da vida. Então, medite de dia e de noite. E quando for dormir, ore, dizendo: Senhor, aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Eu oro para que quando eu estiver dormindo, o Senhor fale ao meu coração. E você vai dormir, você faz uma oração sincera, e você não tem pesadelo de noite. Você se acorda glorificando o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor traga contentamento para o seu coração. E que você medite na palavra de dia e de noite. Se alegre, irmãos, nessa preciosa palavra. E peça a Deus que transforme a sua vida. Com certeza, você terá uma caminhada diferente. E você vai ter contentamento. Você vai ter refrigério. Você vai ter regozijo. Amém?